Olá, pessoal do Realização Empreendedora. Para você que está aí ao vivo e também nos vendo pelo replay, bem-vindo a mais um Empreendescope. Nosso host está chegando, então aí fica com a gente. Já já. Bem-vindos. Aê! Fez a introdução. Bem-vindo, pessoal do Empreendescope. O pessoal tá entrando aqui, ó. Eu tô servindo de coaching aqui para coach. O pessoal tá entrando aqui. Chris, Join. O pessoal que tá entrando, dá um oi aqui, fala, manda o nome, fala de onde vocês estão falando, vocês estão assistindo. Hoje temos aqui uma convidada especial no Empreendescope. Olá, Cris. Aqui o nome é muito pequeno aqui. A gente precisa de Precisa de binóculos outro para óculos, uma lupa. comprar um iPad. Antônio, nossa. Olá, de Floripa. Ô, querida Floripa. Floripa, hein? Vânia. Ah, Vânia Momesso. Tudo bem, pessoal? Hoje o tema, eu estou aqui com uma expert em coaching. E como que eu apresento? Sempre que eu vou nos lugares, assim, numas reuniões de empresas, que eu sou convidado a participar de algumas reuniões, alguns... Olá, Cris de Chapecó, pessoal do Sul aqui. Santa Catarina em peso. Olá, fala mestre, tudo bom? Antônio é um outro mestre em oratória aqui, a gente se acompanha bastante no Periscope. E, bom, voltando, toda vez que eu estou em alguma reunião, algum encontro, alguma palestra, algum evento, eu tento me apresentar como André Cassiano, não sei o que, e sempre vem alguém assim, você é o filho da Zilda? Então, com vocês, a Zilda, Olá. minha mãe, e Meu uma filho. e ela é uma excelente coach, muito famosa por onde ela passa, todo mundo gosta dela. E então eu quis que ela viesse aqui falar um pouco sobre coaching e responder algumas perguntas, se vocês tiverem algumas perguntas sobre coaching. Então, quem puder, manda coraçãozinho para ela, é só apertar na tela, ou se quiser compartilhar aqui, só aperta aqui, compartilhe para quem quiser, quem gosta de coaching, quem se interessa por esse tema, empreendedorismo, compartilha, chama o pessoal, colocar mais gente aqui nessa transmissão. Obrigado, corações laranjas, verdes, Azuis, rosa. verdes, lilás. Você ganha coração bastante, hein? Que bom, que bom. E, bom, gostaria de conhecer mais. Opa! Então, fala. Abraço, Antônio. Eu vou começar então uma pergunta. Se quem tiver uma pergunta pode mandar aí. Quem estiver entrando aí pode mandar um oi. Uma pergunta que eu tenho e que eu vejo hoje como coaching tem ficou famoso, né? Essa Era uma onda. conotação, virou uma onda, né? Teste ABC. Então, o coaching é que nem o empreendedorismo, né? Eu que trabalho com empreendedorismo, eu lembro em 2010, né, quando eu fiz o Empretec. Como definir o nicho? Essa é uma pergunta mais de empreendedorismo do que de coaching, mas depois a gente pode perguntar para ela o que ela acha do nicho. Mas eu lembro que empreendedorismo em 2010 era uma coisa assim, tipo, ainda não era famosa a palavra empreendedorismo. E o pessoal foi pegando gosto pela palavra empreendedorismo. Antes era o pessoal eu sou empresário. O pessoal gostava de se denominar como empresário, como dono de empresa. E acho que aconteceu a mesma coisa com coaching, né? Que antes coaching era uma coisa muito específica para alguns itens muito específicos, né? Algum coaching técnico em esportes ou um cara em habilidades únicas, tipo de oratória, que nem o Antônio, e não um coaching assim aberto, como um coaching de vida ou coaching de carreira. Então, o que
hoje, assim, o que que é o coaching e quais são essas diferentes vertentes do coaching? Legal. Então, bom, gente, quem sabe faz ao vivo, né? Não teve nenhum pré-ensaio disso aqui, Nada. então tô topando esse Periscope aqui pela primeira vez. Eu diria assim que eu tenho uma trajetória de muitos anos como profissional de recursos humanos, e eu me lembro que em 1997 foi lançado no Brasil, é, eu vou falar um pouquinho falar sobre isso, se não está banalizado, né? Vou chegar lá então. Em 1997, eu era executiva da área de recursos humanos numa multinacional americana e recebi, né, da própria autora Anne Araújo o livro Coach, primeiro livro em português sobre coach. Então, coach exatamente vem, né, do esporte. Na verdade, coach é a carruagem, né, que leva a pessoa de um ponto a outro. Então, ponto de excelência a outro. O esporte adotou, né, o coach como treinador. E o mundo organizacional fala, poxa, eu quero, dentro do mundo organizacional, alguém com uma disciplina e uma garra como um atleta. A maioria um Ayrton Senna, Bernardinho, ou qualquer atleta que realmente esteja no seu máximo, é aquilo que a organização quer. Alguém que realmente seja bom naquilo que faz. Então, o mundo organizacional realmente começou tendo coaches, né? Então, aquele que fazia coaching, o processo, para pessoas, assim, o coach é para ser um bom líder em algumas competências, como você colocou. Então, veio a onda, assim, no final da década de 90, virada para 2000, né? A questão do mundo organizacional, né, realmente para ter mais rentabilidade e produtividade, trazer o coach. Eu diria que ele se tornou cada vez mais abrangente, né? Na verdade, acho que há grandes escolas de coach e aplicação dos Estados Unidos. Então, ali também vem... Se eu sou um profissional de recursos humanos e quero saber que livros ler, eu tenho um coach para leituras de livros, né? Não perco tempo lendo outros, eu leio naquele meu nicho de expertise. Bom, alguém perguntou aí sobre a questão talvez da banalização, né? Eu vou agora um pouco da própria função de coach, né? Tem muitos, acho que assim, as linhas de coaching, as metodologias e as pessoas que de alguma maneira estão se tornando aí expoentes hoje. Coach, para mim, assim, é alguém que apoia o desenvolvimento de um outro indivíduo. Seja o que esse indivíduo como cliente queira ser melhor, né? Então, de alguma maneira, esse coach, ele pode ter uma expertise específica, né? Ou então uma senioridade, eu digo assim, acho que um playground de vida, né? Para poder apoiar, né, outros indivíduos. O André, né, com 32 anos, ele pode ser um coach de pessoas da idade dele ou mais novos, né? Bom, Dani Miranda. Olá, Dani, você tá aí? Vitória da Conquista. Sempre tem alguém que conhece a Zilda. Eu falei que sempre tem alguém que conhece a Zilda. Então, essa pergunta é legal, Antônio. Isso. Então, voltando para a questão de colocarem assim, eu acredito que o que vale é o indivíduo coach, né? A pessoa que pode fazer o seu melhor. Tem a grande onda de que pode estar banalizado, mas como eu alicerço muito da minha metodologia na antroposofia, que é o conhecimento sobre o homem, a gente diz que a gente vive desde o século XV na idade da consciência. Então tem muita gente hoje no mundo querendo ampliar a consciência, fazer aquilo que faz no nível pessoal ou profissional melhor. E se você tiver aí pessoas que te apoiem com qualidade, maravilha. Em toda profissão tem o bom profissional e tem aquele que não é tão bom. Em todas as áreas do conhecimento. Eu prefiro, na minha trajetória, ser realmente aquele... Tá a transmissão falhando? Alguma coisa? Alguém tá avisando? Passou um jato, era uma moto. Deixa eu desligar.
Então, eu diria assim que para quem está escolhendo um coach, tem que se preocupar quem é esse profissional que você está escolhendo, a experiência, a vivência, a formação dessa pessoa. Porque bons e maus profissionais há em todas as áreas. Bom, diferença, e alguém perguntou sobre diferença de coaching e mentoria, tá? Fazer propaganda aí do meu site, né, da Limiares, né? Estão me perguntando aqui sobre curso que eu sugiro, vou falar um pouquinho. Mentoria, ela é mais específica. Eu diria que eu estou aqui do lado de um mentor, né? O André, ele realmente se especializou em empreendedorismo e novos negócios, e ele então faz mentoria. O mentor, ele diz um pouco sobre ele dá mais caminhos para o mentorado dele. Ele pode dar mais conselhos, ele pode, de alguma maneira, unir uma teoria com a prática. O coach, eu diria que ele está num nível mais sutil, na construção de perguntas com o cliente. Você leva a pessoa a buscar respostas. Você não dá tanto os caminhos e as ações, né? É o próprio cliente que faz isso. Eu mesmo gosto de... Quando me perguntam se eu sou coach, eu falo que eu não sou coach. Porque eu não... É muito das habilidades de você saber despertar na pessoa. Tem ferramentas, tem N ferramentas, né? Mas como você faz a pessoa buscar as perguntas dentro dela. Ela meio que fazer ela enxergar o caminho. A mentoria, ela é um pouco mais passa um pouco da experiência naquele tema e também tem a vertente da tutoria, né? O que é um tutor? Você é quase um professor mesmo. Então, o que eu faço é muito ensinar as pessoas em ferramentas e metodologias de empreendedorismo e novos negócios. Então, eu sou mais aquele que faz assim, faz assado. Não sou muito aquele que fica querendo despertar muito o caminho de dentro da pessoa. Então, acho que essa é uma divisão bem clara entre coaching e a mentoria. Pode mandar, Antônio. Você é bem-vindo aqui. Manda todas. Uma pergunta que veio sobre cursos, né? Difícil a gente ficar referendando cursos, mas tem muita coisa boa no mercado. Instituto Ecossocial, o Erickson Institute, Sociedade Brasileira de Neurolinguística tem formação. O que eu acho importante é quem tem interesse de ter essa especialização buscar, né, as escolas, os cursos. Tem muitas instituições estrangeiras no Brasil e tem muita coisa boa aqui no Brasil também, e buscar quem já fez, né? E de alguma maneira ter referências de colegas ou pessoas que estão na profissão e que possam dizer, olha, eu fiz tal, comparar. Eu acho que é interessante quem quer fazer mesmo, investir tempo e dinheiro numa formação de coach, que é bom até buscar uma que dá certificação pelo ICF, tudo isso é importante, né? Legal aí para diferenciação, né? Se o coaching é habilidade de fazer perguntas. Eu acho que tem isso também. O coach, eu acho que tem aí sempre aquela brincadeira que a gente fala, que nem o guru, né? O guru, você leva uma pergunta para o guru, você vai sair com 100. E muitas vezes é ficar com a pergunta, porque a pergunta tem a resposta. Então, eu, por exemplo, fiz um curso, como também dentro do coach, a arte de fazer perguntas, da Associação de Pedagogia Social, da Antroposofia, que é fantástico, porque você vai construindo, né, com o seu cliente, né, não é só essencialmente em perguntas, mas como eu vejo que o coach é um diálogo para transformação, um diálogo para mobilização, né, fundamentalmente eu como coach eu quero que aquele cliente esteja mobilizado, porque ele sai dali com um plano de ação para realizar o que ele tem que realizar. Então, é um diálogo mobilizador, um diálogo para transformação. Então, é importante essa habilidade da construção de perguntas. Agora, uma pergunta minha também, que eu vejo mais de perto, isso que dentro do coaching também se criou várias linhas, né?
uma que eu acho que nem você segue um pouco a linha biográfica da antroposofia. Isso. Eu nem sei como definir direito, acho que eu Tá. estou falando errado, mas... e tem as outras que tratam mais da questão mais coaching de vida ou de carreira, são mais profissionais, são mais by the book, né? São duas... que nem escolas, né? Você tem escolas progressistas, escolas de pedagogias diferentes, e como que o coaching também ele tem essas diversas... Na verdade, acho que você está colocando assim, duas coisas. Uma coisa é os tipos de coaching. Então, se eu tenho um coaching de uma questão mais pessoal, financeira, eu vou procurar um life coach. Aquele coach que é do executive coach, ele não vai cuidar daquela questão que é pessoal. Então, tem os diferentes tipos de coaching, né? Como eu mencionei... Obrigado, Antônio, pela presença. Obrigada. Como que o coach tem esses diferentes nichos mesmo, né? Diz assim, eu vou fazer um coach de carreira, né? Então, de alguma maneira, os diferentes tipos de coach para atuar. Outra coisa são as metodologias. Eu posso ser um coach de life, coach de vida pessoal, né? Minhas finanças, minha saúde, os relacionamentos, e ter uma metodologia baseada na neurolinguística. Aliás, muitas metodologias, ou diferentes metodologias de coaching na neurolinguística, porque a neurolinguística lida com medos, com barreiras, com paradigmas, com crenças, né? E eu, de alguma maneira, o alicerce da minha metodologia é a antroposofia através das leis biográficas e fases da vida. Se você entende em que momento de vida você está, né, que crises você está passando por conta daquela idade, da história de vida específica que você tem, ajuda você a ampliar a consciência, né, sobre as questões que você está vivenciando. Ficou claro? Ficou. Bom. Como que é a antroposofia nisso, nesse meio do coaching? Na verdade, a antroposofia ela não tem uma metodologia de coaching. Você tem... Porque, então, a antroposofia é uma linha, né, que nasceu aí na Europa pelo Rudolf Steiner, e ela olha o ser humano como um todo, inteiro, né? A parte espiritual, a parte emocional, né? A parte física. Então, de alguma maneira, Acho que ele acaba perguntando o que é antroposofia. O que é antroposofia? Esse arcabouço teórico que olha para o ser humano. Porque, por exemplo, na antroposofia, eu posso chegar um cliente de coaching para mim com uma questão dos relacionamentos amoroso, mas aquele cliente não vai deixar de olhar para as outras dimensões da vida, né? A parte financeira, a parte de trabalho, a parte de saúde, porque algo que me afeta na relação afetiva vai impactar todas as outras dimensões, né, da minha. Então, é uma visão mais sistêmica, né, do ser humano, e tem aí uma metodologia, uma maneira de levar o processo, sessão por sessão, todo o trabalho, para apoiar aquele indivíduo. Algo que não perguntaram, né, não sei se vai perguntar, é uma distinção importante entre coaching e terapia. Eu digo que coaching não é terapia, né? Ele pode ser terapêutico no sentido que ele leva saúde ao indivíduo, né? Um comprimido é terapêutico porque ele de alguma maneira te traz um alívio de uma dor. E o coaching, de alguma maneira, te ajuda também, né, a superar algumas questões. Mas depende muito aí da experiência, então, do coach, do profissional que apoia aquele cliente, verificar que questões que estão sendo trazidas e que você sugere ao seu cliente está levando num outro caminho, que aí seria de terapêutica mesmo, né? Eu acho que uma coisa que eu repito aqui muito no meu trabalho é que eu acho que o autoconhecimento é um dos principais pilares do empreendedorismo. Todo começo de trabalho, quando alguém quer abrir um negócio, que começa uma mentoria comigo, passa por aquelas... Eu pergunto para ela fazer as reflexões dela, como ela como ela se entende como empreendedora, quais as referências de empreendedorismo para ela. Então, tem muitas pessoas que não têm muito esse autoconhecimento de saber esse perfil,
você é uma pessoa mais técnica, é uma pessoa muito mais de planejar do que pôr a mão na massa. Todo mundo acha que gosta de pôr a mão na massa e que também sabe planejar, mas essencialmente ou você tem três perfis muito fortes, ou você é um empreendedor que fica sempre olhando para fora, para frente, descobrindo coisas novas, ou você está ali planejando o futuro, mas você está pensando no hoje, ou você é aquela pessoa, o técnico, que você está fazendo as coisas manuais, muito com o que você aprendeu no passado, e não fica muito olhando as novas tendências. Você não tem um perfil, diria, o empreendedor, mas assim, esse autoconhecimento traz uma liberdade para a pessoa muito grande quando ela descobre qual que é aquele perfil, o que ela precisa fazer para complementar para ser um empreendedor, para ter um negócio. Ela não precisa ser o dono, mas ela pode ser o precursor de um negócio e que aquilo seja a função, o trabalho que traga renda para ela e que, sabe, ela trabalhe com o significado dela, né? Autoconhecimento é a janela da alma. Para dentro liberta mesmo. Isso aí, Dani. Não, isso que você está dizendo, a Dani está confirmando, é importantíssimo. Eu falo para o André que tem duas, acho que em caminho paralelo para quem é um empreendedor, ter um negócio próprio, que é o empreenda-se. Empreenda você mesmo e empreenda o seu negócio. Então, autoconhecimento, eu diria, que é você se conhecer realmente, se olhar, refina o seu olhar para o outro e para o mundo, né? E quanto mais você amplia consciência sobre você mesmo, você vai saber se realmente aquele tipo de empreendimento é onde está o seu chamamento, a sua vocação mesmo de trabalho. Aqui que você está a serviço. E a gente vê isso muito no Brasil, né? Que o brasileiro, ele assim, a gente vê as histórias, a mulher brasileira, uma das mais empreendedoras do planeta. Acho que é a brasileira em primeiro e a indiana em segundo, né? E quantas pessoas empreendendo, mas muitas vezes sai por um ímpeto e abre um negócio e depois fecha, porque de fato não tinha conexão, né, com algo assim muito do talento, da potencialidade da pessoa. Então, se conhecer, e aí que também tem esse apoio, né, ou tanto do coaching ou do mentor, que faz um pouco esse papel também, seja usando os diálogos, as conversas, ou até, se for necessário, a aplicação de alguma análise de perfil. Isso ajuda, né? Muito. A dar menos tiro no escuro e, né, dizer assim, menos dreno de energia, perda de tempo e dinheiro, inclusive. Isso aí. Bom, algum complemento? Busquem ela no Facebook. A empresa dela é limiares.com.br. Zilda Barbosa de Andrade, foi um prazer estar aqui. Estou estreando no Periscope, foi uma delícia, ainda mais aí com a Que tal, hein? mentoria do tá filho, ótimo, né? Obrigado, gente. Obrigada. Muito bom. Obrigado a todos. Um forte abraço. Sucesso.